Olá pessoal, tudo certo? Sou o professor Dr. Alexandre de Moraes Barbosa, professor aqui do curso de Agronomia do Oeste, líder do grupo de pesquisa Fitocana. A gente vai conversar um pouquinho agora sobre a biometria de produtividade. No vídeo anterior, nós falamos de biometria de desenvolvimento. A gente faz o acompanhamento mensal da lavoura. A biometria de produtividade, eu vou fazer aqui em qual momento? No momento do final do experimento, no final do ciclo, antes da colheita, para a gente estimar, produtividade. Bom, uma coisa que eu sempre gosto de fazer, tá? Fazer a produtividade parcial. Então, por exemplo, eu vou colher lá em junho, lá em abril, tá? Eu tento fazer uma produtividade parcial. Por quê? Porque é muito comum, a gente às vezes perder experimento, ou bem lá, às vezes uma tempestade tomba o canavial, ou às vezes falta um pouquinho de diálogo, a usina colhe antes, Então eu sempre gosto de fazer essa biometria parcial, tá? Para garantir pelo menos ali já um pouquinho dos meus resultados, tá? Garantir os dados. Porque já aconteceu muitas vezes isso com a gente deixa para fazer só no final, no dia que chega para fazer no final, aquela cana tá tombada, e virou aquela bagunça, Aí ela tá perfilhando, ela tá brotando. Então não fica legal, os resultados não ficam legais, principalmente a parte tecnológica. Então a gente sempre gosta de fazer essa produtividade parcial, tá? 60, 80, 90 dias antes, tá? da colheita. Ou se quer fazer uma curvinha de crescimento também, é legal fazer a cada 2 meses. A cada 2 meses vem, estima ali, aí não colhe às vezes 30 comos, mas pega ali 10 comos e vai estimando a produtividade para fazer essa curva de crescimento, para ver o efeito, principalmente o efeito climático, como que ele é tão importante nessa parte de acúmulo de TCH na cana-de-açúcar. Mas vamos lá. Então chegou no momento da colheita, o que eu vou avaliar, tá? E por que eu vou avaliar? Bom, o que nós temos feito de protocolo aqui? Nós avaliamos por parcela experimental, tá? Por parcela experimental, peso de 30 comos, tá? Nós não trabalhamos com peso de 10 comos. Por quê? A gente verificou que 10 comos ainda está dando uma variabilidade muito grande quando a gente pega só 10 comos e a gente tenta estimar TCH. Então o número que ficou show de bola para a gente aqui foi 30 comos. Então chegou no momento da colheita, cada parcela nós vamos colher exatamente 30 comos. Tá? Como que a gente faz? Normalmente a gente tem experimento com 4 ruas, deixo uma de bordadura, colho as 2 centrais. O que eu faço? Eu marco 2 ruas, tá? E coleto lá 15 comos em sequência. Então marquei o ponto, vou cortar 15 comos em sequência, de uma rua e de outra rua. Aí eu peso esses dois feixinhos, tá? Vou passar umas imagens aí agora, para vocês verem como que a gente faz, a pesagem de como aqui. Então a gente pega, conta 15 comos, faz os feixes, faz a pesagem e faz a anotação para a gente chegar depois no peso de 30 comos. Beleza? Então é um número mais seguro, tá? 30 comos, ele dá uma amostragem maior, ele representa melhor e a gente consegue estimar o TCH realmente com maior segurança, tá? Outra coisa que tem que ser feito com muito carinho, com muito zelo, comos por metro. Quantos comos produtivos eu tenho por metro, tá? Então marca lá 5 metros, até é pouco, marca 10 metros, 15 metros, faz vários pontos, tá? Comos por metro. Por quê? Porque esse comos por metro, ele vai ser fundamental para estimar a produtividade, tá? Então quantos comos eu tenho por metro? Então isso aqui tem que ser feito com muito carinho, tá? Então marca lá 10 metros e conta certinho quantos comos produtivos, beleza? Colheu a cana, tá? Então daquelas canas que então a gente já tirou 30 comos da lavoura. Então a gente vai lá, corta 30 comos em 2 feixinhos. Daqueles feixinhos, eu seleciono algumas plantas que representam realmente a média ali da uniformidade do meu canavial. E eu pego algumas plantas, tá? Normalmente 10 plantas, para fazer algumas análises de biometria de produtividade. Então desses 30 comos, seleciono 10, tá? 10 comos uniformes. Desses 10 comos, o que eu faço? Vou fazer análise de diâmetro de como. Tá? Então com um paquímetro, a gente vem e mede o diâmetro.
Normalmente, o que a gente faz? A gente pega o diâmetro, o segundo entrenó da base, um diâmetro do meio, tá? E o terceiro entrenó do ápice, tá? Ah, quero fazer o quinto entrenó, não tem problema. O importante sempre é padronizar. Então, o diâmetro normalmente a gente faz, tá, 3 avaliações: diâmetro da base, diâmetro do terço médio, tá, e diâmetro do ápice, do terço superior. Beleza? Principalmente quando o manejo é feito com a cana mais tardia, com adubação foliar, alguma coisa, é importante fazer o diâmetro do ápice. E se quiser detalhar ainda mais, faz lá o diâmetro dos últimos 5 entrenós. Então mede no último entrenó, do penúltimo, do antepenúltimo, mede dos últimos 5 entrenós. Então é uma análise mais detalhada. Então isso vai também ser em função do que eu quero avaliar e de como foram, né, os tratamentos que eu apliquei. Outra biometria, número de entrenós, né? Número de entrenós. Então, número de entrenós. Quantos entrenós eu tenho por como? Beleza. Outro, comprimento do como. Aqui eu já não chamo mais de altura de planta, né? A altura de planta é a planta viva lá da base até a folha mais um. O comprimento de como, quando eu pego a planta, eu, né, passo a mão no ponto de quebra natural. Isso aqui é o comprimento de como. Então, da base até o ápice, né, eu faço a medida do comprimento de como. Outra coisa interessante, se a cana tiver, né, curvada, ela tombou, ela está curvada, eu vou ter que ter o zelo, o carinho da minha trena acompanhar essa curvatura, tá? Eu não posso esticar a trena reta, porque eu vou pegar um valor que não é real. Então, se a cana tiver muito curvada, eu vou ter que deitar essa cana e fazer com que minha trena acompanhe a curvatura do como, tá? Se eu tenho o número de entrenós e o comprimento de como, eu consigo calcular, tá, o comprimento médio de entrenós, beleza? E também é importante aí a gente fazer, tá, as análises tecnológicas. Então, desses 30 comos, eu seleciono 10, desses 10 eu vou fazer essa biometria, e desses 10 comos que eu fiz a biometria, a gente manda para o laboratório, tá, para fazer análise tecnológica, para a gente pegar o valor de Brix, pegar o valor de pó, né, para a gente achar o valor de ATR. Então aí, fazendo o laboratório certinho, né, com todos os protocolos, tá? Porque aquele Brix que a gente faz na lavoura, ele não é muito preciso, né? É mais realmente para a gente ter uma ideia do índice de maturidade da cana. Bom, de posse desses valores, é fácil estimar o TCH. Então, o que é o TCH? É metros lineares. Então, quantos metros lineares tem minha lavoura? Se é um espaçamento de 1,5 por 1,5 por 1,5, né, um espaçamento simples, eu vou ter 6.666 metros lineares. Se é um espaçamento de fileira dupla de 1,5 por 0,9, eu vou ter 8.333 metros lineares. Então, eu coloco metros lineares vezes peso de como? Peso de um como, tá? Aí eu divido, tá, por 30 para chegar no peso de um como. E vezes comos por metro, né? CM, comos por metro. Quantos comos eu tenho por metro? Então, aí eu chego no valor e divido por 1000, né, para transformar em tonelada. Aí eu chego no valor TCH. Então é simples estimar TCH, tá? É só ter o espaçamento certinho da cultura, achar os metros lineares, fazer certinho o peso de como. Por isso que é importante coletar 30 plantas, 30 comos. Porque se você coleta pouco como, às vezes vai dar uma variação que pode não representar o seu TCH. E comos por metro. Fazer com zelo, mais de 10 metros, contar certinho. Porque essa contagem, se estiver errada, ela vai subestimar ou superestimar seu TCH. Beleza, achei o TCH, levo para o laboratório, saiu o resultado, está lá ATR, então TCH vezes ATR, né? Eu tenho um valor de açúcar por hectare. Então, coisa simples, né? Uma biometria simples, só que simplicidade tem que ser feita com carinho, com zelo. Então, colete lá 30 comos, faça uma boa amostragem de comos por metro, tá? Parcela por parcela. Então, cada parcela que você vai avaliar, faça essa amostragem de comos por metro, porque às vezes a diferença do manejo de um talhão para o outro está aqui, né? População de plantas, tá? Então, isso aqui é a biometria básica de produtividade, tá? E qualquer dúvida nós estamos à disposição aí para atender vocês.